Você sabe quem são esses dois? Claro, Pelé e Cristiano Ronaldo. Mas o que eles dois têm em comum? Bom, os dois afirmam serem os maiores artilheiros da história do futebol. Pelé, que nos deixou no fim de 2022, tem contabilizados 1.283 gols. Já Cristiano Ronaldo está na faixa dos 900 gols marcados na carreira. Mas qual é a diferença entre esses números e por que os dois têm razão no que afirmam? Bom, não é tão simples e a gente precisa conversar sobre isso. Para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Primeiro de tudo, precisamos deixar algumas coisas bem claras. A primeira é que entendemos e valorizamos a evolução do futebol. A segunda é que, na mesma proporção, reconhecemos a história, a respeitamos e a valorizamos. Também o legado, que não só de Pelé, mas os grandes jogadores do passado que contribuíram para enriquecer a história do jogo que tanto amamos. Uma coisa não anula a outra. É possível amar o futebol de hoje sem desmerecer a história. Por que falo isso? Porque é costumeiro que as pessoas, para defender seus pontos de vista, busquem desvalorizar um ou outro, a fim de sacramentar sua opinião. E isso não contribui em nada. Sabe por quê? Porque o presente, uma hora vai virar passado também. E assim como as pessoas hoje fazem de tudo para diminuir o passado dos tempos de Pelé, no futuro farão a mesma coisa para diminuírem os feitos de Cristiano Ronaldo e Messi. É um ciclo que provavelmente não vai ter fim, mas podemos evoluir nessa conversa. Então, sigamos a partir daqui. Recentemente, em seu canal no YouTube, que já passou de 50 milhões de inscritos, Cristiano Ronaldo, numa conversa com o ex-zagueiro Rio Ferdinand, com quem jogou no Manchester United, falou sobre a expectativa de marcar 1.000 gols. First, 900 goals. After, my challenge is to be 1,000 goals. With one different. All the goals that I score, they have video. So I can prove that it's... Pois bem, é claro que Cristiano Ronaldo tem um ponto interessante e, de certo modo, ele tem razão. Hoje ele tem razão. Mas, novamente, não podemos, e repito, não podemos usar de anacronismo para defender nossos argumentos. E para quem não sabe, o anacronismo consiste basicamente em utilizar os conceitos e ideias de uma época para analisar os fatos de outro tempo. Ou seja, pegar os fatos de agora e transportá-los para o passado como se a realidade daquela época fosse igual à realidade de hoje. E isso é completamente errado. E de novo, jamais iremos desmerecer o presente para exaltar o passado, tampouco o inverso. História é para conhecer, ser respeitada e valorizada. Mas enfim, Cristiano Ronaldo defende, na sua argumentação de gols marcados, que todos os seus gols foram filmados e pode ser provado. E isso é um fato incontestável. Mas claro, a época é outra. O acesso à informação e tecnologia nem precisa de explicações. Cristiano Ronaldo vive a era do acesso e visibilidade facilitada. Nos tempos do Rei Pelé, era totalmente diferente. E bem, vamos analisar o fenômeno Pelé usando a realidade da época para entender o tamanho e a proporção dele na história, não só o seu número de gols. Pelé era um popstar, um dos maiores do mundo, se não o maior no seu tempo. Foi o atleta, talvez a personalidade que mais mobilizou multidões em todo o mundo durante mais de 15 anos. E entenda, falo de uma mobilização maior do que os Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones, Marilyn Monroe, o cantor Roberto Carlos e etc. Pelé era a pessoa mais famosa do mundo, assim como Cristiano Ronaldo é hoje. É a personalidade com mais seguidores em todo o mundo. Tudo isso numa era que o acesso à informação era 1000 vezes mais limitado, muitas vezes se restringindo ao rádio, e mesmo assim, Pelé mobilizou multidões por onde quer que tenha passado, seja com o Santos ou seja com a seleção brasileira. Não é exagero afirmar que Pelé, ao lado daquela seleção brasileira de 1958, colocou o Brasil no mapa do mundo. Até hoje, as pessoas citam Pelé quando o nome Brasil é citado mundo afora. Entendendo o fenômeno popular que Pelé ainda é, e que isso é uma das coisas que o torna eterno, assim como o título de seu filme, precisamos falar da contagem de seus gols.
Recentemente, a FIFA adotou uma contagem de gols diferente da que adotava anteriormente, a tal contagem dos gols oficiais. E é aí que mora o X dessa questão. Afinal, os mais de 500 gols de Pelé que não estão nessa contagem não valeram? Bom, para os padrões atuais do futebol, repito, padrões atuais de hoje, não valem. Porque o calendário do futebol mudou com o passar das décadas e a quantidade de jogos suprimiu quase todo o calendário dos times. Porém, na época de Pelé e de outros jogadores históricos, era comum, principalmente os clubes brasileiros, fazerem excursões por vários lugares, onde disputavam jogos contra outras equipes. E sejamos honestos, equipes fracas algumas vezes e equipes muito fortes outras tantas. Tanto é que a realidade era outra, que a própria FIFA reconheceu o 1000º gol de Pelé, marcado contra o Vasco no dia 19 de novembro de 1969, às 23 horas e 23 minutos, uma quarta-feira, quando Pelé tinha 29 anos de idade. Mas vale a este, tomara Deus que ele bata e termine esta história sem fim de 1000 gols. Também um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. As imagens não mentem, o calendário era diferente e a quantidade de jogos também. O Santos disputou mais de 100 partidas em um ano várias vezes. Só para ter uma ideia, o Santos jogou 2 vezes no mesmo dia, na Bélgica, no dia 26 de maio de 1959, contra o Standard Liège e contra o Anderlecht. 2 clubes grandes daquele país, e Pelé marcou gol nos 2 jogos. A realidade era outra, assim como o preparo físico, a velocidade do jogo, as condições do gramado, o material esportivo, as viagens, a fisiologia e tudo mais. Portanto, não é possível equiparar as épocas. É por isso que devemos entender o contexto de cada época e analisar a realidade daquele contexto. É óbvio que é muito mais fácil analisar a nossa época atual, afinal, é a que vivemos. Mas sobre a contagem de gols de Pelé e o fato de não ter tudo em vídeos, primeiro precisamos lembrar que muitos gols não só de Pelé, mas de Garrincha, Pepe, Quarentinha, Canhoteiro, Ademir da Guia, Mazzola e tantos outros grandes jogadores foram perdidos para sempre em um incêndio nos estúdios da TV Record em 1967. Boa parte da memória esportiva foi perdida naquele incidente. Mas, além das filmagens, os gols de Pelé foram todos contabilizados em súmulas oficiais de cada partida que ele disputou. Até os tais gols pelo Exército, que foram 13, para ser exato, foram contabilizados. Ou seja, todo o gol marcado por Pelé, desde o primeiro, no dia 7 de setembro de 1956, ainda com 15 anos de idade, contra o Corinthians de Santo André, até o seu último, no dia 1 de outubro de 1977, pelo Cosmos, em cima do Santos, na sua despedida do futebol. Ou seja, todos os 1.283 gols de Pelé foram contabilizados. E contrariando quem gosta de reescrever a história ou diminuir os feitos do maior atleta do século XX, não foram contados gols em categorias de base, até porque Pelé virou profissional com 15 anos, e não foram contados gols em treinamentos, como muitos gostam de falar por aí. Simplesmente, a realidade da época permitia essas partidas, e quando falamos em amistosos hoje em dia, é visto de uma maneira diferente da época de Pelé. Isso precisa ficar claro na cabeça das pessoas. Por mais que muitos gostem de dizer que Pelé enfrentou equipes muito fracas algumas vezes, e isso é verdade, assim também aconteceu com Cristiano Ronaldo. E detalhe, não iremos diminuir nenhum gol, nem de um, nem de outro. Então, não precisamos diminuir algo para engrandecer outra coisa. Não precisamos diminuir Pelé para exaltar Cristiano Ronaldo ou Messi, e nem o contrário. Cada qual é gigante para a eternidade. Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona, Romário, Ronaldo, Cruyff, Beckenbauer, Puskás, Van Basten, Maldini, Zidane e tantos outros craques históricos, eles passaram por cima de qualquer época e se consolidaram como parte da eternidade do esporte. Sim, é isso. Não tem por que ir para outro caminho. São jogadores atemporais que quebraram a barreira do tempo e de suas épocas para se firmarem no panteão dos maiores jogadores de todos os tempos. Se você prefere um
ou outro, isso é gosto pessoal e deve ser respeitado. O que não se pode fazer é destruir um para exaltar o outro. Só isso. A fala de Cristiano Ronaldo, que foi em tom de brincadeira, acabou pegando mal, porque acabou sendo desnecessária. Porque Pelé não foi apenas seus gols. Pelé é ainda o parâmetro do futebol. Tanto é que ainda assim, quase 50 anos depois que ele parou de jogar, um dos maiores jogadores da história resolveu se comparar com ele novamente. Cristiano não ficará maior ao diminuir Pelé. E de fato, nós olhamos para Cristiano Ronaldo já esperando que ele alcance os 1000 gols. É possível, para ele é possível. E vai merecer todos os parabéns por esse feito. Mas lembre-se, Pelé se aposentou no Santos aos 33 anos e no Cosmos aos 36. Cristiano Ronaldo está chegando aos 40. Ou seja, a realidade mudou. Do mesmo jeito que Pelé merece todos os parabéns pelos seus feitos, Cristiano Ronaldo também merece pelos seus. E só, 2 gigantes, eternos e atemporais. Viva o futebol, viva Cristiano Ronaldo e viva Pelé.